Olá, eu sou o professor Camilo Leles Santos, do Departamento de Ciências Biológicas, do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Universidade Federal de São Paulo, e a minha aula é sobre fundamentos da fisiopatologia do sistema respiratório acometido pela Covid-19. E para a gente entender a Covid-19, é muito importante compreendermos quais são os sintomas. Existem distúrbios que são sistêmicos e distúrbios que são respiratórios. Dentre esses sintomas, o mais comum e apresentado pela maioria dos pacientes é justamente febre, tosse e fadiga, que é aquele cansaço. Mas ainda, alguns pacientes ainda apresentaram dor de cabeça, diarreia, anosmia, que é aquela perda da sensibilidade olfativa, injúria cardíaca aguda, hipoxemia, que é uma diminuição significativa dos níveis de oxigênio no sangue e nos tecidos, e linfocitopenia. Além disso, dentre os distúrbios respiratórios, a gente pode citar dor de garganta, produção de muco, coriza, pneumonia e dispneia. Mas é exatamente no pulmão onde ocorre a principal das perturbações da homeostase, que desencadeia uma resposta inflamatória que vai levar a um quadro que a gente chama de síndrome do desconforto respiratório agudo. Em alguns casos, essa condição ela evolui para o que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave ou SARS. É justamente SARS do inglês que nomeia esse vírus, o vírus da Covid-19, que é o SARS coronavírus 2. O vírus ele entra no organismo pelas vias aéreas e pelas vias aéreas superiores, ele então vai atingir as vias aéreas inferiores e ao atingir as vias aéreas inferiores, ele vai atacar as células dos alvéolos pulmonares. Especificamente o pneumócito do tipo 2, esse aqui. Lembrando que a membrana pulmonar é formada basicamente por dois tipos de células, os pneumócitos do tipo 1 e os pneumócitos do tipo 2. Aqui a gente tem um pneumócito do tipo 1, e aqui a gente tem um pneumócito do tipo 2, tipo 2. Pois bem, os pneumócitos do tipo 1 são responsáveis pelas trocas gasosas. Percebam que é uma célula pavimentosa, aqui está um pneumócito do tipo 1, é uma célula pavimentosa, que está em íntimo contato com os capilares sanguíneos. Aqui está um capilar sanguíneo, a gente consegue observar aqui uma hemácia, que está em íntimo contato com o capilar sanguíneo. Se a gente observar nessa ampliação dessa região de membrana, essa membrana alveolar, a membrana pulmonar ou membrana respiratória, percebam que a membrana do tipo 1, fundido com a membrana basal e o endotélio do vaso sanguíneo, eles estão extremamente próximos uns dos outros e devido a essa proximidade, devido à lei de Fick, de difusão de gases pelas membranas, que leva em consideração a espessura das membranas, é que é possível entender a entrada de oxigênio do espaço alveolar para os pneumócitos e dos pneumócitos subsequentemente para o leito capilar e para se ligar à hemoglobina, que é responsável pelo transporte do oxigênio. Tudo isso acontece porque essa membrana é muito fina e é importante que ela seja fina nesse modo. O outro tipo celular é o pneumócito do tipo 2. Aqui no pneumócito do tipo 2, a gente vai observar que ele é responsável pela produção de surfactante. E o surfactante tem a função de diminuir a tensão superficial na membrana pulmonar. Então, O coronavírus ataca justamente esse tipo de célula que é o pneumócito do tipo 2. Nas membranas dessas células do pneumócito do tipo 2, existe uma proteína que é a enzima conversora de angiotensina 2, também conhecido como ECA2, e é justamente essa proteína que é utilizada pelo vírus para poder infectar as células. Existem várias proteínas que compõem o capsídeo do coronavírus. Vocês estão vendo essa proteína aqui, ó, essas proteínas aqui em vermelho? Então, essas proteínas, elas são chamadas de proteína S de spike. E ela tem alta afinidade justamente pela ECA2.
2. Quando ela se liga à ECA2, então quando o coronavírus ele se liga à ECA2, o que acontece é que o envelope do vírus se funde com a membrana da célula hospedeira, permitindo a entrada de seu material genético. Então, é liberado aqui o material genético. Aqui é liberado o material genético. Muito bem. Então, dessa forma, a célula hospedeira, que no caso aqui é o pneumócito do tipo 2, essa célula hospedeira é usada para fazer a produção de novas partículas proteicas do capsídeo. Então, são utilizadas as células hospedeiras para serem realizados processos de tradução para fazer novas partículas dos capsídeos do envelope viral, e também é feita a transcrição, ok? É feita a transcrição de mais RNA viral. Dessa forma, a célula ela vai envelopar o RNA viral, criando muitas e muitas cópias do coronavírus. E eles, então, são liberados para o espaço extracelular. Eles são liberados para o espaço extracelular. É justamente na liberação dos vírus que o problema acontece. Quando os novos vírus são liberados, acontece que eles destroem o pneumócito tipo 2. Então, todo o conteúdo intracelular, ele é liberado. Então, são liberados, aqui destruiu, então, são liberados diversos mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios, eles irão recrutar macrófago. Então, recruta macrófago, e esses macrófagos têm uma função de gerar uma resposta imune e impedir o desenvolvimento da inflamação. No entanto, conforme mais coronavírus atacam mais pneumócitos, a resposta imune passa a ser exacerbada e os macrófagos ativados liberam mais quimiocinas e favorecem a liberação de fatores quimiotáticos para a atração de eosinófilos e leucotrienos que podem causar broncoconstrição. Então a gente começa a ter aqui a chegada de eosinófilos. Para complicar a situação, esses pneumócitos que são destruídos pelos vírus, eles se desentregam. E com eles são destruídas, então, todo o arsenal de ECA2. Essa enzima, ela é aquela enzima que também é utilizada, então ocupada pelo vírus, para que ele possa infectar a célula. No entanto, essa enzima ECA2, ela participa do sistema renina angiotensina aldosterona, que é essencial para a regulação da pressão arterial e balanço hidroeletrolítico. A ECA2, ela hidrolisa a angiotensina 2. Então, a gente tem a ECA2, ela hidrolisa a angiotensina 2, que é o resultado da clivagem, da conversão da angiotensina 1. Então, a gente tem a angiotensina 1, e essa angiotensina 1 é transformada em angiotensina 2 por ação da ECA. E a partir da ação da ECA2, essa angiotensina 2, ela vai produzir a angiotensina 1,7. E é justamente a angiotensina 1,7 que possui um papel anti-inflamatório e pró-resolutivo, agindo na diminuição da síntese de citocinas e quimiocinas e diminuindo a migração de células inflamatórias para o pulmão. Então, permite, assim, a melhora da função pulmonar. Com a utilização da ECA2 pelo coronavírus e também subsequente destruição dos pneumócitos do tipo 2, esse sistema anti-inflamatório e pró-resolutivo ele fica prejudicado e a resposta inflamatória torna-se exacerbada. É característico da Covid-19 o aumento da resposta inflamatória que combina com uma assinatura sorológica que demonstra um aumento dos níveis de citocinas e quimiocinas, tais como a interleucina 1-beta, interleucina 10, a interferon gama, MCP1, TNF-alfa.
Mas em alguns pacientes em que apresentaram um agravamento e ficaram dependentes de cuidados mais intensivos, que foram para a UTI, esses pacientes, inclusive, demonstraram aumentos elevados de citocinas pró-inflamatórias, tais como a interleucina 2, interleucina 10, MCP1 e TNF-alfa. Muitas vezes são exatamente essas proteínas que contribuem para o agravamento da doença. Essas citocinas pró-inflamatórias liberadas por todas essas células aqui nesse ambiente onde está ocorrendo a lesão, essas citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas, elas então vão de alguma forma cair na corrente sanguínea. E quando elas caem na corrente sanguínea, elas vão promover o aumento do relaxamento da musculatura lisa dos vasos. Então, esses vasos eles vão relaxar e com isso haverá um aumento do raio do capilar. Esse aumento do raio do capilar vai também contribuir para uma descontinuidade da proximidade das células endoteliais, que por consequência vão aumentar a permeabilidade. Então, se eu tenho um aumento da permeabilidade vascular, eu tenho isso como um processo decorrente da vasodilatação e com isso haverá trânsito de líquido do leito vascular para o espaço intersticial e possivelmente do espaço intersticial para o espaço alveolar, para o espaço alveolar aqui. Todo esse edema, com isso a gente está gerando uma situação de edema. Todo esse edema e acúmulo de líquido no espaço alveolar, somado à bronconstrição, eles vão contribuir imediatamente para ativar a resposta de tosse, que é um sintoma bastante característico dos indivíduos com essa doença. Com o aumento do exudato no espaço alveolar e destruição dos pneumócitos do tipo 2, imagine o que vai acontecer com a produção e distribuição do surfactante. Lembrando que o surfactante, então, ele está aqui recobrindo para diminuir a tensão superficial. Então, o que vai acontecer com a tensão superficial nessa membrana? Ela começará a subir. Por quê? Porque conforme ela sobe, a gente precisa lembrar da lei de Laplace, que diz que a pressão, deixa eu mudar aqui, a pressão ela é igual duas vezes, se a gente pensar numa membrana simples, duas vezes a tensão dividido pelo raio. Então, se eu aumento a tensão superficial, eu vou então aumentar a pressão na superfície, do meu alvéolo. Então, se eu tenho uma situação de edema, nessa situação de edema, o alvéolo que estava nesse formato, ele poderia estar inflado. Então, conforme eu tenho uma diminuição da minha tensão superficial, o alvéolo ele vai começar então a colabar. Ele vai então a querer diminuir o seu tamanho. Conforme esse alvéolo ele vai diminuindo o seu tamanho por conta do aumento dessas forças de pressão, os alvéolos colapsados e um aumento desse exudato no espaço alveolar, haverá menor área para realização de trocas gasosas. Consequentemente, haverá a diminuição da hematose alveolar, que levará ao quadro que a gente chama de hipoxemia. Então a gente tem aqui um quadro de hipoxemia, que é a redução dos níveis de oxigênio no sangue. Por isso que dizemos que o indivíduo com SARS morre como se estivesse afogando. A hipoxemia, ela agrava ainda mais a resposta inflamatória, que leva à liberação de mais mediadores inflamatórios. Eu tenho mais liberação cada vez mais. Então perceba que esse ambiente está extremamente inflamado. E esses mediadores, eles novamente vão causar vasodilatação e mais aumento da permeabilidade capilar, potencializando o edema intersticial e o edema alveolar. Então, eles vão impedir a ação do surfactante e vão aumentar a tensão superficial e vão gerar um colapso alveolar.
Com o alvéolo colapsado, o processo de ventilação pulmonar ele será prejudicado. Por quê? Porque eu vou ter que romper maior força aqui e maior pressão para poder encher esse alvéolo. E também, muitos casos, inicia um processo de acúmulo de fibrócitos, né? Um acúmulo de fibrócitos aqui no interstício ou deposição de matriz de fibras de colágeno, que vai aumentar a espessura dos septos alveolares, deixando-os mais rígidos. Como podemos observar, a gente tem aqui cortes histológicos de pulmão. No quadrante A gente consegue observar o pulmão de um indivíduo saudável. Fica nítido e claro observar aqui, nesses alvéolos, que a gente tem uma camada simples de pneumócitos, que são as células do pulmão, e esses pneumócitos eles estão em íntimo contato com as hemácias. Observem, por exemplo, aqui esse septo alveolar, onde a gente consegue observar um vaso de calibre maior, onde estão cheios de hemácias, e percebam que os pneumócitos eles estão muito próximos, em íntimo contato, porque isso vai permitir facilitar a troca gasosa, que é justamente feito com as hemácias, que são as carreadoras de oxigênio. Já nos quadrantes B, C e D, a gente observa pulmão de indivíduos que tiveram a Covid-19. Em B, observamos a danificação alveolar. Então aqui está uma região que a gente consegue observar isso com muita nitidez, uma danificação. Essa camada de pneumócitos deveria ser contínua, mas percebam que aqui a gente consegue ver melhor que todos os pneumócitos eles acabam sofrendo uma descamação desse epitélio, que deveria ser simples, e formação de camada hialina sobre a membrana respiratória. Então a gente consegue ver aqui vários depósitos de camada hialina, aqui, por exemplo, sobre a membrana respiratória, que é onde deveria ter a troca gasosa. Em C, fica evidente aqui o exudato proteico e fibroso dentro do espaço alveolar. E mais nítido ainda, fica de observar na imagem D, uma expansão difusa das paredes e dos septos alveolares. Percebam aqui o tamanho dessa rigidez, a gente tem um aumento muito grande. Lembram lá da lei de Fick, onde depende do tamanho da espessura dessa membrana para facilitar a difusão de gases? Então, o tecido pulmonar ele fica muito mais rígido e, com isso, a consequência é que vai exigir maior trabalho para respirar. Porque eu tenho aqui um alvéolo que está mais colapsado, então eu tenho um colapso alveolar, e esse colapso alveolar somado ao aumento de deposição de membrana e exudato hialino no espaço intersticial e também no espaço alveolar, isso tudo vai aumentar a rigidez do meu septo alveolar. Tudo isso vai fazer com que eu tenha o surgimento de um dos principais sintomas, que é essa dificuldade para respirar. Em alguns casos, essa dificuldade para respirar é tão intensa que leva ao quadro de SARS. E os casos mais graves, eles são intubados para receberem ventilação mecânica, porque eles diminuíram significativamente a capacidade inspiratória. Essa resposta inflamatória exacerbada, ela vai ainda ativar mais macrófagos, que vão recrutar mais eosinófilos, e estes, eles vão, na tentativa de conter essa resposta inflamatória absurda, eles vão tentar impedir a multiplicação dos vírus, eles vão liberar mais citocinas pró-inflamatórias, que vão contribuir ainda mais para uma geração de espécies reativas de oxigênio, e essas espécies reativas de oxigênio elas vão danificar mais ainda o espaço alveolar, e vão liberar proteases, que também vão destruir mais células, e isso vai agravar o edema,
vai gerar mais vasodilatação dos vasos sanguíneos do pulmão, e essas citocinas liberadas, sobretudo o TGF-1 beta, o interferon gama, o TNF-alfa e a interleucina 1 beta, elas vão cair na corrente sanguínea, obviamente, vão cair na corrente sanguínea e da corrente sanguínea elas vão entrar na corrente sistêmica e vão atingir o sistema nervoso central. E quando elas atingirem aqui o sistema nervoso central, que elas atingirem uma região que é o hipotálamo, exatamente no hipotálamo elas vão promover uma alteração nos pontos de ajuste de temperatura corporal, porque é no hipotálamo que existem núcleos que funcionam como um termostato do nosso corpo. Assim, através de processos que envolvem a liberação e ação de prostaglandinas, por exemplo, nesses núcleos hipotalâmicos, haverá a elevação de temperatura corpórea, que isso vai combinar com o processo de febre. Então, conforme esse quadro de diminuição das trocas gasosas nos alvéolos danificados, ele vai sendo prejudicado, os níveis de oxigênio no sangue, eles caem. Então, a gente tem uma redução considerável da pressão parcial de oxigênio no sangue. Essa pressão parcial de oxigênio reduzida, ela é justamente o estímulo para quimiorreceptores periféricos deflagrarem respostas neuronais. Então, esses quimiorreceptores, eles são capazes de detectar os níveis de oxigênio disponíveis no sangue. Então, eles disparam sinais para os neurônios que vão gerar com ativação de centros de respiração localizados no tronco encefálico, e com isso, esse circuito, vai haver então uma resposta do sistema nervoso simpático. Com essa atividade do sistema nervoso simpático, uma das consequências que a gente vai ter é um aumento na frequência respiratória. Então, a gente vai ter um aumento na frequência respiratória, justamente para conter esse estágio de falta de oxigênio. Da mesma forma, o coração ele vai responder a essa ativação simpática através do aumento da frequência cardíaca. Digamos que esse mecanismo de resposta inflamatória saia completamente do controle, então esse estado de inflamação do pulmão, ele passa então a ser predominante em todas as regiões do corpo. Então haverá um aumento de liberação exagerada de mediadores inflamatórios, produção de espécies reativas de oxigênio e a hipóxia. Isso tudo vai gerar um quadro de inflamação sistêmica. Então, essa inflamação sistêmica, ela vai, de alguma forma, poder gerar um quadro de sepse que gera vasodilatação periférica. Conforme eu tenho um aumento maior do meu vaso, percebam que vai haver, então, uma diminuição da minha resistência. Se eu tenho uma diminuição da minha resistência periférica dos vasos, e sabendo que a pressão arterial está em função da resistência periférica do vaso, então pode haver, por conta disso, uma queda na minha pressão arterial. Então, eu posso ter uma queda na minha pressão arterial. E isso pode gerar um quadro de hipotensão, que é uma das consequências também, eu posso ter gerado um quadro de hipotensão. É válido mencionar ainda que nesse estado o indivíduo fica extremamente susceptível às infecções por outros micro-organismos, sobretudo as bactérias que podem invadir o organismo pelas vias aéreas, que elas já estão debilitadas. Então, é importante considerar as infecções que podem ser geradas por outros micro-organismos para isolar esse paciente. E no mais, o coronavírus ele pode infectar diretamente células de outros tecidos, como o tecido cardíaco, gástrico, pâncreas endócrino e o renal, e que somados aos efeitos da inflamação sistêmica e da hipóxia pode levar à falência múltipla dos órgãos. E isso vai poder gerar o óbito do paciente, como tem ocorrido em muitos casos. Muito obrigado. Basicamente era isso que eu tinha que contar para vocês. Obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e vamos nos cuidar. Fiquem em casa porque o que a gente está vivendo não é apenas uma única gripezinha. Bons estudos.